também vai ser assim? A prova bimestral, a priori, será assim. Não há nenhuma diretiva ao contrário. Eu gosto de trabalhar assim porque se vocês tiverem quaisquer empecilhos em relação à conexão, ou mesmo uma dúvida em relação a determinada questão, você pode fazê-la numa segunda vez. Então, assim, a priori, é meu desejo, eu trabalho assim, até então, não tem nenhum óbice. Então, se tiver algum óbice daqui até dia 4 de maio, eu aviso para vocês, mas a regra será a mesma. Viu como é fácil? Tranquilo demais. Mais fácil que mastigar água, isso aqui, de tão fácil que é. Tá gravando sim, viu, Rodrigo? Você vai conseguir assistir depois tranquilamente. Então vamos lá. Então, falamos na aula passada. Sim, Samara, serão todos. Você fala do número que vamos corrigir hoje ou que vão estar presentes em relação às atividades? Em relação às atividades, serão todas que foram aplicadas em relação àquele assunto. Então, por exemplo, hoje nós vamos tratar até a parte específica de, como é que a gente fala? De métodos ágeis. Então, a atividade ela vai contemplar até a questão 60, até a questão 123, tá? Na próxima atividade, que vai ocorrer lá no dia 27 de abril, aí nós vamos contemplar a parte de requisitos e a parte de UML. Mas eu vou, sim, falando o número de todos os exercícios para acompanhar. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Então, tratamos na aula passada acerca dos requisitos ou de como é que eles aconteceriam, tá? Então, falamos acerca dos requisitos em termos de visão de estrutura, dos requisitos em termos de visão de software, falamos de como é que os diagramas eles eram divididos, falamos que há em duas grandes divisões, né, os diagramas ditos dinâmicos e os diagramas ditos estruturais, ou os mais rígidos e os mais flexíveis, e falamos que esses mais flexíveis, que são os comportamentais, eles se diferem ainda, ou se subdividem em diagramas de interação. Então, dito isso, colocado isso, eu pedi para que vocês, nessa questão aberta aí, vocês trouxessem, né, um resumo e o objetivo de cada um deles, tá? Então, isso aqui já se encontra lá nos slides, não vou me atê-lo aqui novamente, tá? Isso aqui a gente fez na aula passada, mas se tiver qualquer dúvida em relação a qualquer um deles, basta levantar o braço aí virtualmente, basta dar um grito ou escrever aí no chat, que eu respondo para vocês caso tenha alguma dúvida em específico em relação a ele, tá? Ou a eles. Bom, então em relação aqui... Opa. Só um minutinho. Cadê minha janela de lista de exercício? Tá aqui. Bom, então em relação a ele, nós temos aí os diagramas estruturais e os comportamentais. Então vamos para as questões. Questão 126. Então na questão 126, o que a gente trata aí, né, o que a gente trabalha especificamente aí é em relação a o diagrama UML como classificação. Então, vamos lá. Para exibir as características estruturais de um sistema, utilizo diagramas de sequência. Então, o diagrama de sequência ele serve para mostrar as questões estruturais? Bom, é errado, né? Só olhar o cronograma aqui em cima, o organograma, que dá para a gente ver que ele está errado, né? O diagrama de sequência, o que ele faz? Como o próprio nome diz, os nomes são bem intuitivos. Então, o diagrama de sequência mostra a sequência, a ordem. A ordem de quem? De mensagens. Mensagens que são trocadas entre os objetos do meu sistema. Então, se eu tenho um sistema de portaria, e esse sistema de portaria precisa acessar o cadastro de aluno para saber se determinado aluno tem acesso ao meu recinto, vai existir uma forma que o objeto que se encontra na catraca mande uma mensagem para o objeto aluno, verifique se aquele aluno é quem ele diz que é, depois volte uma mensagem para a catraca e a abra. Se eu estou no sistema de biblioteca que o aluno vai pegar emprestado um livro, existe um objeto, neste caso o objeto aluno, ele vai conversar com outro objeto que se chama livro, esse objeto livro vai conversar com um ente chamado de empréstimo, e essa conversação ela vai se dar. Este aluno tem pendências de empréstimo? Esse aluno pode pegar tal livro, podendo, quais serão os livros que serão inseridos nesse empréstimo. Então, notem, existe uma troca de mensagens aí que ocorrem em quaisquer sistemas que vocês pensarem na vida. Se você vai à Caixa Econômica para pagar um boleto, se você vai receber a ajuda do governo, se você vai fazer o pagamento de qualquer coisa ou transferência,
sempre vai haver troca de mensagens entre os objetos. Se eu quero fazer a transferência bancária de uma conta para outra, vai existir a troca de mensagens de agência, conta e senha. Depois, da agência, conta para a qual eu quero transferir a data e o valor. Depois vai haver uma transferência de mensagens informando que aquela transação foi realizada com sucesso. Então, existe sempre uma troca de mensagens entre os sistemas. Os sistemas, eles não são fixos, eles não são rígidos, tá? Então, o diagrama de sequência não serve para mostrar aspectos estruturais, sim para mostrar aspectos comportamentais de interação. Ó. Aspectos comportamentais de interação. Sequência, ordem entre mensagens trocadas entre objetos. As palavras-chave aí são ordem, mensagens, objetos. O diagrama, se tiverem quaisquer dúvidas, vou repetir, batam aí no chat, levantem a mão aí no chat, tá? Perguntem, fiquem à vontade. Questão 127. O diagrama de atividades do OML é utilizado para documentar um processo com suas ações e tomadas de decisão. Então, por exemplo, eu vou fazer a transferência ou fazer o pagamento de uma determinada conta. Para que eu faça o pagamento naquela conta exatamente no dia que eu estou me referindo, eu preciso ter saldo. Então, o diagrama de atividade precisa mostrar quais são esses passos. Primeiro, você digita o usuário, depois digita, aliás, nesse caso, né, agência e conta, depois digita a senha, depois o código de barra, depois a data que você quer pagar. Existe uma ordem que essas coisas devem ser executadas. E, porventura, se houver qualquer empecilho nesse fluxo, eu tenho que tomar algumas decisões. Caso coloquei a agência, coloquei a conta e a senha errada. Então, vai existir um fluxo para quando a senha for correta e um fluxo para quando a senha for errada. Nessa mesma tela de senha, ainda posso ter um esqueci a senha. Então, vai haver um terceiro fluxo, que é para um esqueci a senha. No momento em que eu tiver a senha correta e for fazer o pagamento, no momento em que eu digitar o código de barra, aquele código de barra ele pode ser válido ou inválido. Então, eu tenho um caminho decisório a tratar. Eu escolho uma data que eu vou executar o pagamento. Aquela data pode ser uma data válida, pode ser um dia não útil. Vou colocar o pagamento, pode ser que eu não tenha saldo, pode ser que o valor que esteja colocando é menor do que o valor do boleto. Então, existem decisões a serem tomadas. E para todas essas decisões, a gente controla isso dentro do nosso diagrama de atividade. Voltando lá nos slides do diagrama de atividade, vocês vão ver exatamente como isso acontece. A gente vai olhar isso exatamente por meio de um losango, tá? O losango no diagrama de atividade é que permite você visualizar aspectos que são aspectos relacionados à decisão. Então, se eu vou lá na minha aula, especificamente na aula de ML, dentro do diagrama de atividade, e vejo lá como é que ele vai tratar a minha decisão, vocês vão ver que ela vai estar na forma de um losango, tá? Então, lá, diagrama de atividades. Aqui no meu diagrama de atividades, vai se dar por meio desse losango aqui, tá? Esse losango é que vai permitir eu tomar uma decisão ou não, seguir um determinado caminho ou outro. 128. Os casos de uso são utilizados para elicitar requisitos e se baseiam em técnicas de construção de cenários para identificar os tipos de interações e agentes envolvidos. Marquem com 2 asteriscos essa questão aí. Aqui, ele não está se referenciando a diagrama de casos de uso. Aqui, a questão está abordando de vocês o conhecimento sobre casos de uso. Então, lá na nossa aula, quando nós tratamos sobre o diagrama de casos de uso, então tá aqui, ó. O que é um diagrama de casos de uso? É um diagrama que descreve os casos de uso, que é cada elipse dessa daqui. Conseguem ver o ponteiro do meu mouse? Quando eu coloco aqui o mouse por cima do PDF, vocês conseguem visualizar onde eu estou marcando? Sim, sim, dá para ver. Obrigado. Então, ó, cada elipse dessa daqui é um caso de uso. Então, aqui neste diagrama de casos de uso, eu tenho 3 casos de uso. O que é um caso de uso? Nada mais é do que uma descrição de um requisito funcional, daquilo que ele tem que fazer. E fora isso, aquilo que ele tem que fazer, ele me diz quem o faz. Então, neste caso, reserva de restaurante é um caso de uso,
que vai permitir com que eu, de fato, reserve um restaurante, e quem faz isso é o cliente. Então, notem, a questão ela é muito sutil, porque ela não coloca aqui, ó, diagrama de caso de uso. Ela se refere a caso de uso. E caso de uso é exatamente isso. Ele citar é descobrir, tá? É revelar. Então, como eu falei para vocês, o diagrama de caso de uso é o diagrama mais utilizado que a gente tem na UML. Não é o mais importante, mas é o diagrama mais utilizado porque ele serve justamente para você poder listar esses requisitos e, de algum modo, até poder validá-los, né? Porque é muito mais fácil você mostrar para um cliente, para um usuário, as regras de negócio graficamente assim, do que você simplesmente chegar lá e mostrá-lo dessa forma, tá? Então, é muito mais fácil você mostrar graficamente do que você chegar com esse texto aqui e perguntar para o seu usuário, olha, como é que estão os requisitos aí? Estão bem especificados? É dessa forma? Isso aqui vai servir muito mais para o analista desenvolvedor de sistemas e para o programador de sistemas, tá? A forma que a gente tem do usuário validar o nosso projeto é assim, ó. O usuário valida os nossos requisitos por meio disso aqui, enquanto os técnicos fazem a validação e a especificação deles por meio da especificação de requisitos. É por isso que existem as duas formas, uma é complementar a outra. Novamente, se tiver qualquer dúvidas aí, por gentileza, me avise. Mais importante que saber o algoritmo é saber o que está errado ou por que está errado. Professor. Pois não. Quando um requisito está relacionado a outro, eu vi ali que você coloca um tracinho com o título ou include ou extend. Você pode dar um exemplo da diferença? Pois não. O diagrama de caso de uso, como eu falei, ele serve basicamente para mostrar quais são os requisitos funcionais que o seu sistema tem. Neste caso, mostrar mapa, cadastrar cliente e reservar. Então, neste exemplo, nós temos um ator que executa 3 requisitos funcionais. Então, nós temos um ator que executa 3 requisitos funcionais. Então, o projeto de vocês tem 5. Naquele exemplo, nós temos 3. O que é um requisito funcional? É o meu manter. É tudo que eu posso fazer em relação a alguma coisa. É o cadastrar, é o recuperar, é o atualizar, é o excluir. Então, neste exemplo que eu tenho aqui, em relação ao meu caso de uso, o que ele me diz? O cliente reserva restaurante. Então, cabe ao cliente acionar o requisito reserva de restaurante. Isso equivale a dizer que o cliente, na hora que acessar o sistema, ele vai ter esse link aí. Ele vai poder clicar em um menu, em um botão, em uma opção que vai permitir ele reservar. No momento em que ele reservar o restaurante, ele tem 2 coisas que ele aciona. Uma de maneira obrigatória e a outra de maneira opcional. Então, vão existir coisas nesse sistema que, ao acionar este requisito reserva, obrigatoriamente eu tenho que executar algo. Então, no momento em que eu clicar nisso aqui, obrigatoriamente, o sistema vai executar o mostrar mapa no salão. Então, existe uma dependência, essa linha tracejada aqui indica dependência. Aonde a dependência ela pode ocorrer de 2 formas. Ou ela é uma dependência obrigatória, está incluso em, ou ela é uma dependência opcional. Eu faço a extensão caso necessário. Então, neste caso, o que esse diagrama de caso de uso me diz? O cliente, ao acionar a funcionalidade reserva de restaurante, opcionalmente pode se cadastrar. Por que opcionalmente? Porque ele já pode estar cadastrado. O cliente, ao acionar reserva de restaurante, obrigatoriamente o sistema deve mostrar o salão para ele, o mapa do salão. Então, os requisitos colocados aqui são 3. Reserva, mostrar e cadastrar. Quais o cliente pode acionar? Os 3. Quais ele sempre irá acionar? Reserva e mostrar salão. Qual ele pode acionar opcionalmente? Cadastrar cliente. A partir da onde? A partir da tela de reserva. Então, o cliente não aciona diretamente cadastrar cliente. Ele vai acionar na tela de reserva, caso ele queira. Bacana? Beleza. Muito obrigado pela pergunta. 129. Então, questão 129. De acordo com o diagrama,
estão corretas as seguintes afirmações. Então, ele se refere a esse diagrama aí embaixo. Então, em relação a esse Professor, diagrama... Pois não? o Rodrigo quer saber a resposta da 128. 128, Sim. ela está certa, né? Um caso de uso é exatamente isso. Certíssimo. Ok, obrigado. Nada, dispõe. Questão 129. Então, na questão 129, ele quer saber o que se refere a esse diagrama aqui. Então, existem algumas coisas que foram colocadas aqui como verdades. Primeiro, o ator supervisor é uma especialização do ator professor. Então, ó, o ator supervisor, este, é uma especialização de professor. Correto? Por que correto? Porque esse aqui é o símbolo de herança. Eu até coloquei para vocês na aula passada que quando a gente tem uma relação de herança, a gente aponta para o pai, a seta oca, né, neste caso, aponta para o pai. Então, neste caso, quem é o pai de quem aqui é supervisor, recebe de herança as coisas relativas de professor. Então, professor pode incluir nota, incluir falta, incluir conteúdo programático. E o que o supervisor pode fazer? O supervisor pode cadastrar docente e todas as coisas que ele herda de quem? Ele herda de professor. Então, supervisor herda de professor. Se ele herda, quer dizer que esse cara aqui, ó, é o meu pai, é minha classe pai. Por ele ser a classe pai, nós temos aqui quem é e aqui quem vai ser específico. Então, aqui quem é o gênero e aqui quem é o específico. Então, neste caso, supervisor é uma especialização de professor. Bacana? Se eu estivesse falando aqui de veículo, eu poderia colocar que professor é veículo e supervisor poderia ser helicóptero. Então, helicóptero é um veículo que detém algumas especialidades, como hélice. Se eu tivesse um outro ator aqui, carro. Carro é veículo também. Só que carro é uma espécie de veículo. Se eu tivesse aqui, ó, barco. Barco é veículo também, mas é uma espécie de veículo. Barco vão ter coisas distintas de helicóptero e distintas de... nem lembro o que eu falei aqui. Era barco, helicóptero e carro. E carro, tá? Então, ó, barco, helicóptero e carro são 3 veículos distintos. Cada um é uma espécie. Um outro exemplo, animal. Se eu coloco aqui, ó, professor é o animal. A analogia não foi muito boa, né? Mas a espécie de animal que a gente teria aqui seriam os répteis. A outra que a gente teria aqui, a outra espécie, seria animais, aves. E a outra espécie que a gente teria aqui seriam os mamíferos. Então, todos são animais. Mamíferos, aves, todos eles são animais. Só que aves têm especialidades diferentes de um mamífero. Mamíferos têm especialidades diferentes de répteis, têm características distintas. Então, a seta, numa herança, essa seta indica herança, indica de quem eu herdo, quem é o gênero e quem é a espécie. Então, tá certa a primeira afirmação. Segunda afirmação. O caso de uso incluir faltas, está aqui. Incluir faltas está aqui embaixo. Pode ser acionado pelo ator supervisor. Perfeito, pode sim. Por quê? Porque supervisor pode fazer tudo o que professor faz. Se professor pode acionar e incluir faltas, supervisor também pode. Então, segunda afirmativa está correta. O caso de uso incluir conteúdo programático, está aqui, representa um segmento opcional de comportamento. Bom, se é segmento opcional, ele tem que ser, primeiro, como é que a gente coloca? Ele tem que ser uma extensão, ele tem que ser algo que está relacionado a, dependente de. Então, quando vocês ouvirem ali, segmento, esse segmento ele pode se dar de 2 maneiras. Um segmento obrigatório, include, ou um segmento opcional. Sendo segmento opcional ou segmento obrigatório, ele vai se dar por meio de uma dependência, que é essa linha tracejada, tá? Então, aqui, ó, nós temos as 3 possibilidades colocadas no mesmo diagrama. A herança, a associação simples, que é essa linha aqui, a linha contínua, e a linha tracejada, com a seta aberta, que indica dependência. Então, isso aqui indica dependência, isso aqui indica a associação simples,
Isso aqui indica herança. Então, a questão está certa, tá? 129, perfeita. Todos os itens colocados a ele aqui, a ela, melhor falando, estão corretos. Questão 130. Um caso de uso pode não gerar um diagrama de sequência. Então, um caso de uso pode não gerar um diagrama de sequência. Bom, verdade ou mentira? A exemplo do que ocorre com os tipos extend. Conforme eu já falei aqui para vocês, quando eu tenho um segmento opcional, pode ser que aquele caso de uso não seja executado. Então, aqui, ó. O professor resolveu incluir faltas. Ao incluir faltas, ele vai, aliás, incluir notas, desculpa. O professor vai incluir notas. Ao incluir notas, necessariamente ele tem que incluir as faltas relativas àquelas notas. Só que ele pode, opcionalmente, incluir conteúdo programático. Então, eu posso, neste exemplo aqui, ó, não gerar um diagrama de sequência, porque haja vista que ele é opcional, eu não vou precisar seguir a sequência relacionada a essa parte do diagrama de caso de uso. Então, todo segmento que é de dependência opcional, como o próprio nome diz, eu posso ou não executar. Então, a questão 128, tá respondendo aí, né? Ela está certa. A questão 129 também está certa. Bacana? E a questão 130, conforme eu coloquei em relação ao extend, tá? A questão 130, neste caso, também está correta. Por quê? Porque extend. Em sendo extend, é opcional. Em sendo opcional, eu posso não executar. E não executando, eu não tenho uma sequência de mensagens. 131. Ao se desenhar um diagrama de componentes, então o diagrama de componentes está na linha da parte estrutural, tá? Ele está ligado lá ao diagrama de implantação. Exige-se que os componentes tenham a característica de serem executáveis. Assim, somente as partes executáveis de um sistema estão presentes em um diagrama de componente. Então, vamos lembrar lá o que é um diagrama de componentes. Ele é um diagrama que permite mostrar quais são as partes de um sistema, ou seja, quais são os seus componentes. Ele está diretamente associado à linguagem de programação, tá? Então, o diagrama de componentes, vamos lá, ele está junto com o diagrama de implantação, tá aqui, ó, um diagrama de componente, ele está diretamente associado à minha linguagem de programação. Então, o que ele me diz? Ele me diz quais são as partes que eu vou ter em relação ao meu sistema, quer seja o browser, quer seja o código PHP, quer seja o MySQL. Então, existem coisas aqui dentro dessa interação que não simplesmente são executáveis. Se eu coloco, por exemplo, um help, se eu coloco, por exemplo, um arquivo de log, se eu coloco um certificador digital, se eu coloco um PKI, né, um conjunto de chaves públicas, essas coisas, elas são estanques, elas servem especificamente para aquele sistema, elas não são executáveis. Se eu tenho um banco de dados, e dentro desse banco de dados eu tenho uma tabela, a tabela não é algo executável. A tabela dentro de um banco de dados é um repositório de dados que você vai lá, faz uma consulta e traz os dados em si. Então, nem todos os componentes colocados dentro de um diagrama de implantação em componente são itens executáveis. Tá? Neste exemplo aqui, ó, o gerenciador do caixa eletrônico pode ser que não seja um item executável. Dentro de um banco de dados, pode acontecer também dele não ser. Então, dentro do diagrama de implantação em componentes, especialmente o diagrama de componentes, podem ser que eu tenha itens que não sejam executáveis. São itens que são parte do meu sistema, mas não são executáveis. Então, por isso a questão está errado, porque aqui não exige, tá? Não há uma característica obrigatória dos componentes que eles sejam executados. Aliás, com o advento dos containers, com o advento das questões de stateless, né, que são as execuções sem guardar estados, cada vez menos a gente tem aspectos executáveis no sistema. A gente tem coisas estanques, coisas que são realizadas, entregam um determinado resultado, mas ela não fica lá como algo executado, né? Aquela questão de você ter um servidor eternamente lá preparado para responder. Então, a 131 está errada por conta disto. 132. A partir da UML 2.0, o diagrama de atividade passou a ser considerado um caso especial do diagrama máquina de estados, com o objetivo de descrever os passos a ser percorridos para a conclusão de uma atividade específica. Bom, vamos
dividir essa questão aqui em várias partes, como diria o goleiro Bruno do Flamengo. A primeira parte se refere a que é o diagrama de atividade. Então, o diagrama de atividade descreve os passos percorridos para a conclusão de uma atividade específica, ou para uma ação específica, ou para um objetivo específico? Perfeito. Então, o diagrama de atividade serve exatamente para isso. Ele mostra a viúva do Yoki, né? Então, ele serve justamente para mostrar quais são os passos, o fluxograma de execuções a serem executados. Perfeito, quanto a essa parte, tá ok. Só que o diagrama de atividade ele não é um caso especial do diagrama máquina de estados. Aqui a questão fez uma confusão generalizada. O que é um caso especial de diagrama é o diagrama de interação geral. Vou voltar aqui, ó. O diagrama de interação geral é um caso especial do diagrama de atividade. Por que ele é um caso especial? Porque ele foi criado no ML 2.0 para mostrar como deve ser a interação entre as atividades de um sistema com o outro. Então, aqui, para cada caso de uso, atentem-se em relação a isso. Quando eu faço um diagrama de caso de uso, aqui, ó, para cada caso de uso, então, neste caso, 4 casos de uso, eu terei um diagrama de atividade para cada um deles. Então, aqui, a priori, eu teria 4 diagramas de atividade, um para cada caso de uso. Eu também teria um diagrama de sequência para cada caso de uso. Então, aqui seriam 4 diagramas de sequência. Mas não necessariamente eu teria um diagrama de interação geral caso esse sistema aqui não interaja com o outro. O diagrama de interação geral, ele mostra como é que deve ser a interação entre sistemas. Já o diagrama de atividade é algo intrínseco, é algo dentro de um caso de uso. Tá? Então, o diagrama de interação geral é algo maior. O exemplo que eu coloquei para vocês na aula passada foi colocar o crédito em um celular. Né? Eu, Banco do Brasil, me comunicando com a Claro para colocar créditos em um número de telefone. Existe aí uma série de mensagens em uma sequência que deve ser executada. Eu primeiro tenho que informar o telefone, tenho que verificar se eu tenho saldo, esse telefone tem que ser válido naquela operadora, depois que eu colocar aquele crédito, o débito é realizado do lado de cá, depois a operadora transforma aquela quantidade em reais, em créditos de fato. Então, existe uma interação entre sistemas. Eu sendo do Bradesco e ela sendo Claro, não necessariamente os sistemas serão idênticos. Na verdade, deve haver um conjunto de mensagens a ser trocadas. Como é que eu mostro isso? Interação geral. Agora, dentro do meu sistema, eu sendo Banco do Brasil, como é que é a parte específica de que colocar crédito? Bom, aí vai haver um diagrama de caso de uso, em que vai haver um caso de uso colocar crédito do celular, e lá nele, aí sim eu vou fazer um diagrama de atividade. Então, onde que está o erro da questão? O diagrama de interação geral passou a ser considerado um caso especial de diagrama de atividades, com o objetivo de descrever os passos a ser percorridos. Tá? Então, esse aí é o erro da questão. Questão 133. O diagrama de atividade é composto pelos diagramas de estado e de sequência. Nada a ver, cada diagrama é um em separado, tá? Não existe diagramas que são compostos por. O que a questão aí quis pegar, quis embaralhar as ideias aí, ele é do diagrama de profile, tá? O diagrama de profile, que não é nem colocado no desenho, que é esse diagrama aqui, ó, ele é um que a gente chama de diagrama que permite ser criado ou criar outros, né, um diagrama abstrato, ele sim pode ser composto de outros, tá? Não o diagrama de atividade. Então, não há que se falar que o diagrama de caso de uso é composto do diagrama de componentes, diagrama de implantação. Cada diagrama é um diagrama, como já dizia o grande filósofo, A do A do A, do cada um no seu quadrado, tá? Não existe essa correlação de um ser ou estar dentro do outro. O diagrama de implementação, tá? É um outro nome para diagrama de implantação, tá? Na OML 1 chamava-se diagrama de implementação, que foi traduzido de deploy. E aí essa tradução de deploy virou diagrama de implantação, então as duas coisas são aceitas. O diagrama de implementação ou implantação é um tipo de diagrama de componente. Mesma linha da questão 133, tá? Mesma linha. Aqui o examinador pegou a mesma prova aqui, o mesmo item, quis abordar
o mesmo assunto em 2 itens diferentes, tá? Não há que se falar em um diagrama ser do tipo do outro ou estar embutido dentro do outro. Não há que se falar nisso. Seguindo, novamente, tendo dúvidas, me interrompe, pergunta, não fique com dúvidas, tá? Questão 135. Com a utilização do diagrama de componentes da OML, podem ser modelados os processos de negócio da empresa. Excelente pergunta. Primeiro, para responder essa daí, a gente tem que se ater ao tipo de diagrama. Bom, o tipo de diagrama de componente, ele é um tipo comportamental ou um tipo estrutural? Perfeito, ele é do tipo estrutural. Então, se ele é do tipo estrutural, ele não vai tratar de regras de negócio, ele não vai tratar de fluxo de negócio, ele não vai tratar de requisitos, de como é que esses requisitos vão ser executados, não vai ter troca de mensagens. Diagramas comportamentais mostram estruturas, mostram partes de hardware, partes de execução de servidor, se estou falando de uma cloud, tá? São partes que vão estar formando o meu sistema. Diagramas comportamentais, eles vão dizer como é que as coisas devem acontecer, como é que devem ser as minhas mensagens, como é que deve ser a interação, quem são os usuários e assim por diante, tá? Então, se ele é um diagrama comportamental, estaria correto em falar que eu modelaria processos de negócio. Só que ele não é um diagrama comportamental, ele é, sim, um diagrama estrutural. Por isso, o item está errado. Seguindo, questão 136. Na OML, associações de inclusão são utilizadas quando existe um serviço, situação ou rotina comum a mais de um caso de uso. A partir da figura, é correto afirmar que um cliente pode acessar o seu saldo diretamente. Então, vamos lá a figura. Então, o cliente pode acessar saldo diretamente. Então, está aqui o cliente e ele acessa o saldo diretamente. Está aqui, ó. A partir da figura, tá. E que, para encerrar a conta, então encerrar a conta está aqui. E para encerrar a conta de um cliente, o caso de uso encerra a conta, está aqui. Opcionalmente, pode verificar o saldo desse cliente. Então, ao encerrar a conta, opcionalmente, eu verifico qual é o saldo. Bom, aqui existe uma dependência entre ambos. Essa dependência é de include. Se é de include, está incluso. Se está incluso, está dentro de. Se está dentro de, obrigatoriamente, ele anda junto. Então, se ele está dentro de, ele é obrigatório. Então, está errado por conta disso. Extensões de include são obrigatórias. Extensões de extend são opcionais, tá? Dependências obrigatórias e dependências ou segmentos opcionais. Então, por isso a questão está errada. Questão 137. Então, na questão 137, o que a gente trata? As notações gráficas, como o diagrama de casos de uso da OML, que é esse o caso, são úteis para a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais de um sistema de informação. Outra excelente pergunta. Bom, quando a gente descreve um diagrama de caso de uso, o que a gente está descrevendo? A gente está descrevendo as ações que devem ser desempenhadas por um sistema e quem as executa, quem as aciona. Neste caso, neste exemplo colocado aqui em tela, são os usuários, os atores cliente e banco. Então, o banco pode acionar, neste caso, saque, banco, nesse caso, pode acionar saldo, cliente pode acionar encerra conta, saldo e assim por diante. Então, neste caso aqui, eu trato de requisitos funcionais, aquilo que o sistema me entrega, tá? A gente depois vai entrar em detalhes em relação a quais são os tipos de requisitos que nós temos, quais são funcionais e não funcionais, mas especificamente no diagrama de caso de uso aí, anotem, por gentileza, os diagramas de caso de uso tratam requisitos funcionais. Não tratam de requisitos não funcionais, tá? Só para dar um exemplo de requisito não funcional o meu sistema tem que ser fácil, o meu sistema tem que ser compatível com Android 8, o meu sistema tem que tratar de modelagem, de layout por meio de CSS, o meu sistema tem que ser desenvolvido com PHP 7 e assim por diante. São exemplos de requisitos não funcionais. É como o sistema deve funcionar e não aquilo que ele faz. Mas, por hora,
atenha-se ao seguinte: diagrama de caso de uso, requisitos funcionais. Requisitos funcionais, diagrama de caso de uso. Ponto. Basta isso. Depois, na próxima aula que a gente tratar de requisitos, aí eu vou falar com mais detalhes acerca disso. Seguindo, como não há dúvidas, estou seguindo aqui, estou entendendo que todo mundo está entendendo tudo. Fico muito feliz com isso, muito feliz com isso. 138. Então, essa 137 é errada a questão? A 137 está errada a questão. Beleza, obrigado. Nada, disponha. Está errada por quê? Porque eu não trato de requisitos não funcionais, tá? Somente de requisitos funcionais no diagrama de caso de uso. 138. Na OML, quem me perguntou aí foi a Samara, né? Dessa forma que está colocado aqui, Samara, está ótimo para você, em relação ou para vocês, do número da questão e de como é que ela está colocada? É dessa forma que você estava com dúvida lá inicialmente, colocando? Era essa forma mesmo, falar o número da questão e o conteúdo dela? Ah, ok, muito obrigado. Na OML, um diagrama de atividades oferece uma notação para mostrar uma sequência de atividades. Bom, até aí, perfeito. O diagrama de atividade mostra uma sequência de atividades, inclusive atividades paralelas. Perfeito. Como é que as atividades paralelas são mostradas no diagrama de atividades? Por meio da bifurcação ou por meio da junção, tá? Então, no diagrama de atividades, o que a gente tem? A gente tem a bifurcação. Então, dentro do diagrama de atividade, nós podemos dizer que uma determinada ação é executada em paralelo quando a gente tem essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha, a gente chama de barrinha ou de sincronização ou de junção, tá? Quando eu tenho uma barrinha em que eu tenho mais de um fluxo saindo a ela, quer dizer que essas atividades aqui, ó, acrescentar juros e aumentar a carência, elas são executadas ao mesmo tempo, elas são executadas em paralelo. Tá? Então, neste caso aqui, é uma atividade sequencial, tá? Então, eu executo essa, depois daquela, e aqui há uma atividade que é executada em paralelo, tá? Então, neste exemplo aqui, ó, a ação 6 e a ação 7 são executadas em paralelo. Aqui, neste caso, a ação 3 ou a ação 4 são executadas, e neste exemplo aqui, a ação 1 é executada para que depois, sequencialmente, em ordem, a atividade 2 seja executada. Então, ó, neste exemplo aqui, nós temos as 4 opções que a gente tem no diagrama de atividade. Ou ela é executada em sequência, uma após a outra, ou a atividade é executada ou a outra, então existe aqui uma regra, existe uma decisão, é o losango que falei para vocês lá inicialmente, ou elas podem ser executadas em paralelo, que é o exemplo deste aqui. Então, como é que eu defino o que é uma execução em paralelo? Quando a gente tem essa barra aqui. Ela cria uma bifurcação, ela cria uma junção, a gente chama isso aqui de barra de sincronismo, tá? Um sincronismo de join ou um sincronismo de fork, de bifurcar e de juntar. Então, correto dizer que existem atividades em paralelo. O diagrama, pode ser aplicado em qualquer perspectiva no propósito, no entanto, é normalmente mais utilizado para visualização de fluxo de trabalho, processo de negócio e casos de uso. Lembra que eu falei para vocês que por padrão, cada caso de uso gera um diagrama de atividade e um diagrama de sequência? É por isso, porque eu explicito as minhas regras de negócio, essas regras de negócio que eu coloquei aqui para vocês no modelo, ó, esse modelo aqui de especificação de regras de negócio, cadê aqui, especificação de requisitos, quando vocês chegarem, para quem é de ADS, quando vocês chegarem ao 3º período e no 4º período, vocês vão especificar isso aqui por meio de diagramas de atividade, por meio de diagramas de sequência. Para quem é de ATI, de GTI, desculpa, vai trabalhar com essas mesmas regras de negócio aqui, especificando ela como serviços, tá? Então, a especificação ela pode se dar de diversas maneiras. Para quem trata de desenvolvimento de software, vai tratar isso por meio de diagramas de atividades e ou de sequência. Seguindo, 139. Caso seja necessário implantar um sistema em mais de um servidor, o diagrama de componentes determinará as necessidades e as características físicas de implementação de acordo com a UML. Então, neste caso aí, estaria certo ou errado? Caso seja necessário implantar um sistema em mais de um servidor, o diagrama de componentes determinará as necessidades e características físicas de implementação? Errado. O diagrama de componentes, ele anda junto com o diagrama de implementação.
quanto a isso, perfeito. Só que quem determina questões específicas de camadas, necessidades de servidor, implementação em nós de servidor, quantidade de execução de mensagens relativas à conexão de redes, dispersões, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, o diagrama de componentes não alcança. Então, o diagrama de componentes não determina características físicas. Quem faz isso é diagrama de implantação. O diagrama de componentes está associado à linguagem de programação. Se eu vou desenvolver em .NET utilizando C++, se eu vou utilizar em Java, será o Java 8 ou Java 7, se eu vou usar o Swing, se eu vou utilizar mais de um servidor em Kubernetes, se eu vou usar o Rancher, né? Então, se eu tenho essas partes relacionadas a servidores, a serviços, diagrama de implantação. Se eu falo dos componentes que vão estar instalados, o banco de dados X, a tabela Y, a linguagem de programação tal, a biblioteca tal, aí eu vou falar de diagrama de componente. Por isso a questão está errada, porque quem determina isso, quer seja as características físicas de implementação, é o diagrama de implantação. 140. Ao se analisar um software e desenhar o diagrama, e aí vale uma observação, né? Aí foi colocado aqui no privado, para manter como é que a gente chama, né? Para manter o anonimato, não vou revelar o santo, mas, ou a santa, né? Neste caso, não vou revelar quem é a pessoa, mas respondendo a pergunta aí, é por isso que é tão importante responder as questões antecipadamente, né? Para quando você chegar aqui, você ter mais dúvidas. Porque não há tempo hábil para quem está vendo a questão pela primeira vez, de conseguir resolvê-la e de ter dúvidas e de conseguir analisar, a não ser que você já conheça o assunto. É por isso que é importante, e por isso é que eu deixo a lista de exercícios já com gabarito prévio, para que vocês debrucem sobre eles, sobre os exercícios, analisem, tenham dúvidas, para quando a gente venha para a sala de aula, a gente vai direto naquelas dúvidas que vocês tiveram lá ao resolvê-la, tá? Então, é por isso. E aí eu concordo inteiramente com a sua observação, que é importante, né? E aí eu concordo que se você não fez isso, né, de não ter acessado e não ter respondido na Páscoa, era uma oportunidade que a gente poderia ter que discutir, tá? Então, a questão 139, ela está errada. Por quê? Quando eu determino aquilo que eu vou implementar no meu sistema, eu uso o diagrama de implantação, tá? Então, o diagrama de implantação, este aqui, ó, esse diagrama de implantação, ele me diz aqui, ó, qual é a necessidade que eu tenho em relação a servidores, a implementação física, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Cada nó desse aqui, quer seja a estação de trabalho, quer seja o servidor de aplicação, quer seja o servidor SVD, ele detém uma característica física do que é necessário. Quantos gigas de RAM, quanto de HD, quantos processadores, como é que deve ser a ligação entre eles? A ligação aqui vai ser por meio da internet, ou seja, eu vou usar um canal TCP/IP, um protocolo TCP/IP, desculpa. Como é que deve ser a ligação aqui? Bom, vai ser por meio de uma rede interna, onde a gente pode utilizar até um protocolo TCP/IP também mais restrito, pode ser uma intranet. Então, quando eu quero especificar como deve ser a implementação, como é que deve ser a descrição física de uma implementação, de como o meu sistema deve ser implantado, quantos GB de RAM, quanto HD, qual a ligação de rede entre eles, isso é diagrama de implantação, tá? Diagrama de componentes não determina aspectos físicos, determina aspectos inerentes à linguagem de programação ou partes menores do meu sistema, quer seja tabelas, bibliotecas, diretórios, chaves e assim por diante, tá? Então, por isso a questão 139, deixa eu me voltar lá, ela está errada porque o diagrama de componentes não descreve características físicas de implementação. Quem faz isso, diagrama de implantação, tá? Então, aqui a palavra-chave para anotar essa questão seriam características físicas e implementação. Ao se analisar um software e desenhar o diagrama de componentes, deve-se considerar qual é a linguagem que será utilizada para implementar o sistema, pois ela determina o modo como os componentes interagirão para o sistema funcionar corretamente. Exatamente aquilo que eu coloquei lá atrás, na questão anterior.
Quando eu falo de diagrama de componentes, estou falando de linguagem de programação, de partes, daquilo que compõe o meu sistema. Olha só como é que é fácil. Características físicas de como será organizado e implementado o meu sistema, diagrama de implantação. Características físicas de como o meu sistema deve ser implementado em relação à linguagem de programação, diagrama de componentes. Fácil assim. Então, a 140 está certa, porque ela trata exatamente de como deve ser, ou quais devem ser as características da minha linguagem de programação. 81. Professor, e o chá? Hã? Intervalinho. Intervalo, mas já? Vamos seguir direto até as 21, ou não? Dá tempo de beber uma aguinha aí não e voltar? Ou vocês estão realmente querendo, precisando desse tempo aí de 10 minutos? Me responda aí no chat. Eu, por mim, a gente segue direto até a meia-noite. 20h50? Ah, tá, entendi agora. Entendi. Encerrar às 20h50? Bom, é a opção que o Juan colocou. Bom, podemos então deixar para as 20h50 e aí a gente encerra, vocês tomam água e na volta a gente começa a fazer a prova? Pode ser assim? Bom, se alguém tiver alguma coisa contra, aí a gente... Então, tá ótimo. Então, aqueles que se pronunciaram aí, né? Os que não se pronunciaram, permaneça como está, a moção aprovada. Não é assim quando a gente quer aprovar alguma coisa lá no Congresso? Aqueles que desejam que a moção esteja aprovada, permaneçam como estão, moção aprovada. Beleza? Então, vamos até as 20h50. Por gentileza, me lembrem, tá? Me lembrem quando for às 20h50, hein? Que aí eu paro, aí eu habilito a atividade para vocês fazerem, a gente volta no intervalo, e aí vocês têm aí até às 22 horas para terminar a prova. Então, vamos lá. Parei na 140. 141. A OML é uma metodologia... Professor, quantas questões tem a prova, só por curiosidade? Agora que você falou nela, eu fiquei Na prova curioso. ou na atividade, desculpa. Na atividade. Na atividade serão apenas 5. Beleza. Fácil demais, né? Tranquilo, são 10 itens, 5 questões, tá? Beleza. Na prova, aí eu tô vendo se eu vou fazer com 80 ou com 120, ainda não decidi. Mais ainda. 5 questões com A, B, C, D, F, G? Ah, não, só até E. Só A, B, C, D, E. Obrigado, professor. Nada, disponha. Amém, Andressa. Amém. A Trindade Santa inteira. Vamos lá. A OML é uma metodologia de desenvolvimento focada na análise orientada a objeto que busca especificar, construir e documentar artefatos de um sistema de software. É errado, porque o ML não é metodologia. O ML é linguagem, tá? Ele até coloca aqui, ó, linguagem, não é uma metodologia. Linguagem de modelagem unificada. Não é metodologia, tá? É uma linguagem gráfica. 142, conforme o RUP, o desenvolvimento de uma descrição formal de necessidades de funções ou funcionalidades a serem providas por tais sistemas deve ser realizado por meio de diagramas de caso de uso ML, em detrimento de diagramas de instalação. Olha só, eu quero descrever as necessidades físicas, as funções do meu sistema. Então, eu vou utilizar qual diagrama para fazer isso? Qual é o diagrama que eu devo utilizar para fazer isso? Eu vou utilizar... Pois não? Ah, desculpa, então vamos lá. Então, qual é o diagrama que eu devo utilizar para fazer isso? Eu devo utilizar o diagrama de casos de uso ou devo utilizar o diagrama de implementação ou de implantação? Eu quero descrever as funções, os requisitos funcionais, as funcionalidades. Eu uso o diagrama de caso de uso ou o diagrama de implantação? O diagrama de caso de uso. Lembre-se, diagrama de caso de uso trata de requisitos funcionais, daquilo que vai ser feito, das minhas funções, ó, requisitos funcionais, funcionalidades. Então, para fazer isso, eu vou utilizar o diagrama de caso de uso. Então, a questão está perfeita, está corretíssima. 143, deixa eu voltar aqui ao chat, 143, bacana. Obrigado pelas observações que vocês colocaram na aula passada, tá? Obrigado e pelo feedback que vocês colocaram, me ajudaram
imensamente. Imensamente mesmo. Vocês não sabem o quanto é que me ajudaram. Se vocês bem notaram, a aula hoje ela tem um formato um pouco diferente, até em relação à configuração da aula, a acesso, a como é que ela deve ser, ao compartilhamento da tela inteira. Vocês não estão vendo aí mensagens de áudio quando uma mensagem é trocada no chat, né? Isso estava incomodando algumas pessoas e concordo que estava incomodando mesmo. Estou fazendo uma aula mais prática, estou procurando fazer uma maneira mais agradável em relação a gente poder discutir, e aí agora eu preciso que vocês interajam mais. Eu sei que esse formato de aula ainda está sendo uma novidade para todo mundo, mas eu preciso que vocês colaborem mais, tá? Que vocês tornem a aula mais interativa. Obrigadão, viu? Obrigado aí pelos feedbacks. Tá, a 142, ela está correta. 142 está correta por quê? Porque para descrever funções, funcionalidades, o ideal é eu fazer isso por meio de diagrama de caso de uso. Diagrama de implantação não serve para mim. Tá, respondendo a pergunta aí, sim, pode responder em trânsito, pode utilizar a conexão 3G ou 4G, não há restrição em relação a isso, tá? Não há restrição também de localidade, tá? Se estivéssemos dentro da faculdade, aí sim, aí a gente só poderia fazer a prova por meio de uma sequência de IPs determinada, por meio de uma senha e os computadores da faculdade. Mas aí todas essas restrições, elas foram retiradas. Então, você pode fazer a prova, né, as atividades todas pelo celular, tá? Você não precisa fazê-la no computador, não. Eu aconselho fazer no computador e numa rede que seja mais confiável, mas se não for possível para vocês, não há restrição em relação a isso, tá? Aconselho vocês utilizarem o Chrome, Internet Explorer nunca, né? O Edge só se você não tiver outra opção. Mas o sistema ele se comporta muito bem, não temos problema algum com o Chrome. Também o Firefox ou o Safari não tem problema nenhum não, tá? Sim, em relação à execução, o mesmo tempo pode ser colocado tanto para dispositivo móvel para computador. Aliás, o servidor nem sabe de onde é que você está acessando, tá? Então não há essa restrição não. Se a sua internet é de 100 megas, se a sua internet é de 2 megas, o tempo vai ser o mesmo. Não há como o sistema saber aí a velocidade e fazer o controle em relação a isso. O diagrama de interação geral, 143. O diagrama de interação geral é uma variação do diagrama de sequência, que fornece uma visão geral de um sistema ou processo de negócio. Falamos disso aqui, até respondi isso aí na questão anterior, quando a gente tratou acerca do diagrama de atividades e do diagrama de interação geral. Então, está errado. O diagrama de interação geral é uma variação de que diagrama? Só para ver se vocês estão atentos aí. O diagrama de interação geral ele é uma variação de qual diagrama? Por favor. Câmbio. Alguém me escuta? E aí, qual é o diagrama que é uma variação do diagrama de interação geral? Vou dar uma pista. Começa com A e termina com atividade. Sim, Rodrigo, ele é um diagrama comportamental. Mas qual é o diagrama comportamental? É isso aí, a Samara acertou. É o diagrama de atividade, tá? Então, anotem aí o diagrama de atividade. Uma vez que ele é modificado e serve para avaliar quais devem ser os fluxos em relação a vários sistemas, nós temos um diagrama de interação geral. Conforme o Rupp, 144. Conforme o Rupp, para realizar a modelagem de fluxos de atividades finalísticas, apoiadas por sistemas de informação, é indicado usar diagramas de atividade UML, em vez de diagramas de classes UML. Questão muito bem elaborada, fácil de você entender, basta com que você saiba para que servem aí os diagramas UML, né? Quando eu quero modelar fluxos, quando eu quero descrever aspectos de negócio, quando eu quero descrever mensagens, estou falando de diagramas comportamentais. O diagrama de classe é um diagrama estrutural. Então, na hora que eu coloco questões de fluxos, requisitos, funções, aí sim é melhor eu utilizar o diagrama de atividades ao invés de usar o diagrama de classes.
Então, para responder essa questão, bastaria saber que o diagrama de atividade é um diagrama comportamental e que o diagrama de classe é um diagrama estrutural. Aquela figura, ela deve estar uma fotografia mental na mente de vocês, se é uma fotografia mental, tem que estar na mente, né? Essa figura aqui, relativo à descrição dos diagramas, ela tem que estar colocada para vocês, deixa eu sair daqui, deixa eu voltar até lá nos diagramas, ela tem que estar presente o tempo todo na mente de vocês em relação à descrição, à sua separação. Muitas questões de UML são respondidas simplesmente sabendo aonde é que ela se encaixa. Por exemplo, eu falo de mensagens. Se eu falo de mensagens trocadas, estou falando de interação. Então, só pode ser um diagrama comportamental de interação. Se eu falo de conversação, de mostrar como é que as coisas devem ser executadas, mas não tem mensagens, comportamentos. Se eu falo de estruturas, de como é que essas coisas devem ser realizadas, aí estou falando de diagramas estruturais. Então, simplesmente com essa visão, com essa figura aqui, vocês respondem várias questões. Então, se vocês não têm ideia e estão pensando em fazer uma tatuagem, e aí estão na dúvida, né, de qual tatuagem vai fazer, ó, tem uma boa dica aí. Pode tatuar isso aí, e você nunca mais vai esquecer de como é que devem ser as estruturas ou as classificações relacionadas na UML, né? Não seria top aí, ó? Imaginou? Que tatuagem linda! Você faz aí um dragão ou faz aí um símbolo africano e coloca a classificação dos diagramas UML. Ideia boa, hein? Vou patentear. De nada, Thiago. Ideia perfeita. Aí no outro braço você coloca o gráfico das baleias do RUP. Ah, vai ficar perfeito. Se você for parado na Blitz, você pode alegar até que você tem insanidade mental, né? Se cometer, Deus o livre, um crime, você pode ter até a sua pena atenuada, né? O cara olha de um lado, você com o diagrama do ML, do outro lado com o diagrama, né, com o gráfico das baleias do RUP, você não vai ser nem processado criminalmente, você vai ser considerado inepto. Vamos lá, seguindo. 145. Vai receber ajuda, com certeza, vai direto para o sanatório, vai ser considerado inimputável. O diagrama UML, que representa o comportamento interno de um determinado objeto, o diagrama do UML, que representa o comportamento interno de determinado objeto, subsistema ou sistema global, determina-se. Qual é o diagrama que mostra se está vendido, se está alocado, se está trancado, se está em garantia, se está matriculado? Qual o diagrama que mostra os estados de um determinado objeto? Diagrama de estados. Então, está aqui, ó, comportamento de como é que deve ser o meu objeto em determinada situação. Então, os nomes, como eu falei para vocês, são bem sugestivos. E vocês vão ver que, à medida que vocês vão resolvendo as questões elas vão se tornando quase que repetitivas, né? Porque no universo de 13 diagramas, porque o 14º a gente nem trata dele muito em questões, no universo de 13 diagramas não dá como, é finito, né, as possibilidades de você ter as questões. Então, seguindo, vamos então aqui para a questão, deixa eu só colocar aqui, só para deixar arrumadinho, tal qual está aqui. Então, tá aí. Então, 146. Então, na questão 146, o ML é uma linguagem de modelagem de uso geral, que pode ser usada com os principais métodos de objetos e de componentes, podendo ainda ser aplicada a todos os domínios de aplicação e plataformas de implementação. Então, o que ele está querendo dizer em outras palavras? Eu posso utilizar o ML para orientar o objeto, posso utilizar o ML para fazer o móvel de uma casa, posso utilizar o ML para construir uma casa, posso usar o ML para fazer uma viagem. Qualquer ramo que eu quiser aplicar, eu posso utilizar qualquer plataforma? Verdade. A OML é uma linguagem de modelagem unificada. Ela é muito utilizada, aliás, extremamente utilizada na área de TI, mas ela não é restritiva à área de TI, assim como é o Scrum. O Scrum é um framework para gerenciar produtos complexos, mas longe de ser algo que esteja diretamente ou somente ligado à TI, tá? Então, o OML é tudo isso aí. Ele é uma linguagem de modelagem de uso geral, podendo ser aplicado para qualquer ramo de aplicação. Aliás, na engenharia, a OML é muitíssimo utilizada, principalmente em diagramas de como é que as coisas devem ser montadas, helps, né, manuais também é muitíssimo utilizado.
questão 147. Na questão 147, a gente vai tratar especificamente das opções relativas a UML. Então, vamos a elas. A associação em UML refere-se à capacidade de comunicação entre objetos, de modo que as conexões sejam descritas de maneira unidirecional ou bidirecional, representado por linhas, né? Se vocês bem lembram, quando eu falei aqui para vocês, naquela figura que tinha as 3 formas de conexão no OML, a gente tinha essa questão aí respondida. Então, olha só, nessa figura, na questão 129, quais são as 3 possibilidades de ligação que a gente tem no diagrama? A gente pode tê-la por meio de herança, onde a gente tem o gênero e a espécie. A gente pode ter a dependência, que é a linha tracejada, ou a gente pode ter essa linha contínua aqui, ó. Essa linha contínua indica uma associação. Neste caso, uma associação simples. Então, a associação é uma forma de você conectar um objeto a outro, de maneira com que você descreva como é que essas coisas aqui se conversam. Então, o professor conversa com incluir notas. Incluir notas tem alguma comunicação com o professor. Então, se eu quero mostrar no OML como é que eu faço a comunicação entre um ou mais objetos, isso se dá por meio da associação. Neste caso, a associação simples. Então, a questão, o item correto aqui é a letra A. Tá? Mas vamos aqui aos outros para mostrar onde é que está aqui o erro dos demais itens. Herança múltipla ocorre quando uma única classe passa a ter seus atributos e operações compartilhadas em 2 ou mais subclasses que os herdam. Errado. Herança múltipla é quando você tem classes filhas que herdam a partir da mesma classe pai. Então, quando eu tenho herança múltipla, ao invés de ter somente um pai, eu tenho mais de um pai, por isso é que chama de herança múltipla. O exemplo mais didático que a gente tem é o exemplo do veículo que eu coloquei lá para vocês. Então, imagine, aqui a gente ainda não tem a questão do quadro, né, para eu poder explicar isso aqui melhor para vocês. Mas eu quero que vocês façam um desenho mental aí em relação à herança. Então, lá em cima nós temos veículo. Classe veículo, todo veículo tem um nome, tem uma marca. Dessa classe veículo, eu posso especificar os veículos que são aquáticos. Exemplo, o barco e o submarino. Eu também posso especificar aqueles veículos que são terrestres. Então, um carro e um trator. Então, notem. Veículo é pai de carro e pai de barco. Então, o barco tem um pai, que é veículo. E carro tem um pai, que também é veículo. Até aí, herança normal. Aí eu crio um carro que ele pode andar na terra e pode, ao mesmo tempo, navegar no mar, que é o que a gente chama de carro anfíbio. Ou seja, ele é um veículo que detém características específicas a 2 classes. Ele é tanto terrestre quanto marítimo. Então, há essas situações em que eu tenho uma classe que herda de mais de um pai, a gente chama essa herança de herança múltipla, tá? É quando um filho herda características de 2 pais. Generalização ocorre quando há um agrupamento entre diversas classes em uma mesma superclasse, que possui características diferentes. Errado. Não existe. 20 e 50. Obrigado, Juan. Vou terminar aqui rapidinho. Vou fazer mais rapidinho essa daqui. Então, generalização ocorre quando há um agrupamento entre diversas classes. Errado. Generalização ocorre quando você tem uma herança. Quando você tem uma classe pai e uma classe filha. Simples assim. Composição ou agregação refere a características segundo a qual os objetos podem agregar-se a outros objetos sem que tenham pertencer um ao todo. Errado. Na composição, um item é composto de outro. O exemplo mais didático que a gente tem é o objeto artigo, que compõe uma revista. Então, a revista é composta de artigos. No momento em que você tira todos os artigos de uma revista, você não tem mais uma revista. O outro exemplo que a gente tem de composição é aluno e classe, né? Aluno e turma. Se eu tiro todos os alunos de uma turma, turma deixa de existir. Então, turma é formada, é composta de alunos. Então, está errado, porque aluno tem que pertencer a um todo. Neste caso, neste exemplo, a uma turma. E, por último, multiplicidade refere-se aos valores máximos e mínimos ou negativos. Errado, não existe
números negativos, somente números absolutos na multiplicidade. Professor, não entendi muito bem essa questão de composição, multiplicidade, generalização. Não se preocupe, porque vocês vão ver isso em banco de dados, tá? Com o Rogério Lopes, no diagrama de classes e no modelo entidade de relacionamento, ele deve tratar isso com vocês, tá? Mas aí, desculpa, aí o mais importante é saber que a alternativa correta é a letra A. Bom, são 20 e 50, 20 e 52 agora. Eu vou interromper aqui essa nossa primeira parte, tal como combinado. Eu vou agora preparar a atividade de vocês para que vocês possam fazê-la assim que voltarem no intervalo. Então, aqueles que forem voltando já do intervalo, já podem acionar a atividade, já vou deixá-lo liberado lá para vocês. Não tem senha e não tem restrição. Eu vou deixar o chat aberto, vou deixar o microfone aberto. A chamada tem, tá? A chamada vai ser pela execução da atividade. Então, quem executar a atividade já vai ter a chamada. Durante todo o período de execução da atividade, eu vou estar com o chat aberto e vou estar também com o microfone aberto. Então, se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade na hora de interpretar um item, alguma dúvida na hora de acessar a atividade em si, basta me chamar aqui. Bacana? Vou encerrar por aqui. Na aula que vem, por gentileza, me lembrem. Não pode ficar, tá, Juan? Você pode ficar aqui na sala o tempo que você quiser. Não tem problema algum, pode ficar aqui na sala. Eu simplesmente vou interromper a gravação agora, para que vocês possam fazer a atividade e vocês possam olhar essa gravação